Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Nós vamos utilizar esse momento nosso agora para entender um pouco sobre o Mobile Topographer, que é um software que é utilizado aí para nós fazermos levantamentos topográficos, tá ok? Então vamos aqui a princípio ver alguns detalhes de configuração. Então aqui nós temos os itens de configuração do mesmo. Aqui nós podemos, em itens gerais, colocar o e-mail, né, para o qual nós podemos estar recebendo as informações dos levantamentos. Em relação à geodésia, nós podemos informar o sistema de unidades que está sendo utilizado e o sistema de referência. A gente pode vir aqui e fazer até uma mudança se for necessária. Né? Então aqui estão elencados diversos sistemas de referência geodésico, tá ok? E a gente vai manter aqui o sistema UTM. E aqui nós temos o DOP, né, que é o acúmulo dos valores de precisão. Essas precisões podem ser horizontais, verticais. Tá? Nós vamos manter aqui menor ou igual a 3 mesmo. A acuracidade, vamos manter a mesma informação que está aqui. Então a gente retorna e a gente vem para cá, para satélites, para nós podermos aí estar verificando quais são os satélites que estão ativos para nossa utilização. É interessante que seja feito, evidentemente, no ambiente externo, para nós termos uma melhor precisão e melhor sinal. Então aqui nós temos a latitude em graus decimais, nós temos a longitude também em graus decimais, nós temos a altitude acima da elipsoide e a altitude relativa ao nível médio dos mares. Né? Para que nós possamos converter as nossas altitudes geométricas em altitudes ortométricas, nós precisamos saber da flutuação do geoide. Para isso, eu recomendo que vocês façam a instalação de um aplicativo chamado MapGeol, que nós vamos estar aí detalhando melhor nos próximos vídeos. Tá? Bom, então aqui nós temos os nossos satélites, né, que estão entrando aqui em sincronismo. Então nós temos o GPS americano, o GLONASS russo, o QZSS japonês, o Beidou chinês, o Galileu europeu, tá certo? E aqui do lado nós temos a quantidade de satélites que estão sendo ativos, né, em relação ao total. Então aqui 5 de 7, 4 de 7 satélites GPS, 3 de 6, 2 de 6 do GLONASS e os demais aqui ainda entrando. Aqui embaixo nós temos uma visualização do esquema dos nossos satélites, né, na constelação dos mesmos. E aqui nesses 3 pontos a gente pode identificar quem eles são. Então esse azul aqui é o GPS, o vermelho o GLONASS, o verde QZSS, o cinza Beidou e o azul o Galileu. Ok? Então aqui já entrou as informações que nós precisamos referente à sincronização com os satélites. Aqui em relação às coordenadas, se eu mudar de WGS, né, que está em graus, eu posso também aqui usar as coordenadas UTM, né, dando o oeste, o norte e as minhas altitudes. Tá ok? Como no Brasil nós utilizamos desde 2015 o SIRGAS 2000, se eu utilizar o WGS, eu tenho uma aproximação muito boa, uma vez que a diferença entre os dois sistemas é da ordem de centímetros, né? Ok, então uma vez que eu fui na configuração, visualizei os satélites, consegui ver as coordenadas locais, eu posso ir aqui em Convert, por exemplo. Né? O que a gente faz aqui? Aqui eu faço a conversão das minhas coordenadas WGS para coordenadas UTM. Uma vez que a gente clica aqui, a gente consegue fazer a conversão e vice-versa, de coordenadas UTM para coordenadas do WGS. Tá? Então aqui eu tenho todas em graus decimais, né? A latitude e a longitude. Aqui eu tenho minha altitude em metro, acima do elipsoide. Eu posso vir aqui, por exemplo, e passar a ter esses valores, ter esses valores em graus, minutos e segundos. Tá? Aqui eu tenho a minha altitude em relação ao nível médio dos mares também.
ok? Bom, retornando, eu posso ir em pontos. Bom, em pontos, o que eu faço? Eu faço a inserção de pontos de tomada dentro do meu levantamento. Eu já tenho aqui 3 pontos inseridos, tá certo? Se eu for nesse primeiro ícone aqui, eu consigo deletar esse ponto, né? Então, se tem certeza que você quer deletar esse ponto, eu posso, sim, de fato excluir. Eu tenho esse ponto 1 e 2, com as informações do sistema que eu estou utilizando, a latitude, longitude, altitude, as coordenadas do TM, a altura em relação ao nível médio dos mares e essa distância. Que distância é essa? Essa distância é em relação do ponto 1 em relação ao ponto 2, 0,61 metros. E aqui eu tenho o azimuth. Esse azimuth é em relação do ponto 2 em relação ao ponto 1. Ok? As distâncias são iguais, claro, para os 2 pontos, que são referentes um ao outro. E aqui eu tenho o azimuth do ponto 1 em relação ao ponto 2, assim como as coordenadas e demais informações referentes ao ponto 1. Tá, ok? Aqui eu posso editar o ponto, eu posso dar um outro nome aqui para o ponto, mudar o label dele, vou manter. Aqui eu posso mudar o ponto de posição, ponto 1 vindo antes, a tomada do ponto 1 anterior ao do ponto 2, tá certo? E aqui eu vou para o mapa de onde está situado esses 2 pontos. Ainda não vamos fazer isso agora, né? Bom, então quando eu tenho esse levantamento de pontos, eu posso aqui salvar esses pontos. Então aqui eu salvo como um arquivo de pontos, tá ok? Então ele pergunta aqui, como já tinha salvo anteriormente, se eu quero fazer substituir, né? Então eu digo que não. Aqui eu faço o compartilhamento desses pontos. Eu posso compartilhar o arquivo de pontos em formato TXT, em formato CSV para Excel, formato KML para o Google Earth, GPX e DXF, ok? Então eu posso aqui, por exemplo, colocar KML e confirmar. Então ele pergunta também se eu quero substituir, uma vez que eu já tenho esses pontos salvos, ok? Aqui eu posso fazer o compartilhamento desses pontos, que ele pode ir para aquele e-mail que eu tinha cadastrado anteriormente, ele pode ir para o WhatsApp, por exemplo, ou para alguma mídia social de algum colaborador. Aqui eu consigo fazer o cálculo de área. Se eu tiver pelo menos 3 pontos aqui, esse item aqui ele fica disponibilizado para que eu possa ter a área. Uma vez que eu clico aqui, já vai aparecer a área da minha poligonal. Até aqui eu não preciso utilizar nenhum tipo de sinal de internet, só mesmo o chipset do GPS. Agora, em relação aqui, eu preciso porque eu vou ter a localização de onde situo os meus pontos, tá certo? Então, clicando ali, eu sei exatamente aonde esses pontos 1 e 2 eles foram tomados. Vamos continuar aqui. Muito bem. Bom, eu posso vir aqui novamente. Vamos ver o que a gente pode estar fazendo. Eu posso vir aqui em Survey. Quando eu venho em Survey, o que eu estou fazendo? Eu estou identificando um ponto, tá certo? Então, o sistema aqui ele vai começar a esperar pelos sinais, né, com as informações de latitude, longitude, altura, etc. E demora um pouquinho, então ele vai entrando com essas informações. Como o sinal está muito bom, ele inclusive já até entrou. E aqui embaixo, o que eu vou ter? Eu vou ter a média desses valores aqui que estão sendo tomados. Vou ter uma acuracidade da minha posição que está sendo lida aqui, sendo informada em tempo real pelos satélites. Então eu clico aqui e aqui embaixo tem uma mensagem para eu não fazer a movimentação do meu celular. Nesse momento você deve manter o seu celular parado e estabilizado para que essas informações aqui elas sejam atualizadas pelos valores médios. A gente percebe aqui que a acuracidade aqui ela vai modificando de valor, ou seja,
eu vou tendo mais precisão com o passar do tempo, tá certo? Esses erros aqui, né, que são as precisões, eles vão também, o valor vão diminuindo, tá certo? E aqui está contabilizando as leituras que são realizadas. O que é interessante para a gente aqui? O interessante é que nós tenhamos pelo menos aí uns 2 minutos, né, aguardando a estabilização das leituras, e aqui pelo menos umas 100 leituras ou mais, para que a gente possa ter maior precisão na nossa tomada de medida. Bom, para a gente dar continuidade aqui, a gente pode parar essa precisão, tá certo? Para a gente poder dar continuidade. Aqui eu estou puxando o mesmo ponto, né? Então aqui eu parei. E aqui em mais, o que eu estou fazendo? Eu estou assegurando que eu estou salvando esse ponto que eu estou tomando agora. Tá? Eu tinha 2 pontos, como nós vimos anteriormente. Agora eu tenho um terceiro ponto. Posso mudar o nome ou manter. Eu vou manter. Bom, já acrescentei o ponto, então quando eu vou aqui observar, eu tenho já os meus 3 pontos tomados. Tá certo? Muito bem, então a gente já tem condições de vir aqui para calcular nossa área. E a área sai para a gente de 1.970 metros quadrados. Lembrando que nós podemos configurar essa área em hectares, podemos configurar em quilômetros quadrados, lá naquele primeiro item que nós vimos de configuração. Bom, pessoal, isso daí é uma introdução ao uso do aplicativo, tá certo? Nós temos, esse aplicativo ele é gratuito, então nós temos a possibilidade de fazer diversas coisas interessantes dentro da topografia com o uso dele. Tá? Obter as coordenadas, obter a altimetria, fazer aí cálculo de áreas, tá certo? Um aplicativo gratuito com essas potencialidades. Eu recomendo que ao fazer a tomada da latitude, longitude e altimetria, nós façamos um teste até com uma referência de nível, com essas informações já conhecidas, para nós podermos aí ter uma maior precisão, né? Para sabermos qual o erro que o aplicativo ele nos oferece. Então eu vou me despedindo assim, a gente vai ver novamente em outros vídeos. Espero que vocês aí tenham gostado e qualquer dúvida vocês podem ficar à vontade para colocar os seus comentários. Um grande abraço a todos.